Sim, hoje nós utilizamos alguns meninos, né? O Caleb, o Savinho, e tinham outros que estavam no banco. Dentro disso, outros jogadores que também precisam adquirir ou readquirir ritmo de jogo, né? Então eu gosto muito de mexer com jovens, muito mesmo. E a gente sempre está atento. Temos trabalhado em sincronismo com o Leonardo Silva, que é quem cuida lá desse setor, e está sempre nos passando os meninos que estão se sobressaindo. Os meninos Presidente da Rádio sobressaindo. Tatiaia, boa noite. Noite, Queria que você falasse os sobre meninos as oportunidades que foram dadas hoje. Eu queria que você falasse para você observar alguns jogadores, já pensando na terça-feira. O Igor Rabelo está disputando vaga ali com o Heber, já pensando. E a gente viu o Hulk de centroavante. Na saída aqui, ele até disse, né, para a entrevista da TV, que não está tendo sequência, que ele precisa mais de ritmo de jogo. Como que você viu tudo isso aí? Não está tendo sequência, que ele precisa mais de ritmo de jogo. Eu não ouvi isso, né? Mas ontem eu tive uma conversa com ele antes do treinamento. Perguntei a ele de qual posição ele queria jogar. Ficou decidido que ele iria jogar de 9. Depois, no decorrer do jogo, eu vi que ele estava com uma certa dificuldade ali. Eu pus ele para a ponta direita, pondo o Sacha, né? Depois eu vi que o lateral esquerdo estava avançando muito e trazendo até muito perigo para nós. Aí eu pus o Savarino para a direita, voltei com o Hulk para centroavante, né? Como eu havia prometido para ele ontem, ele iria jogar os 90 minutos, independente de bem ou mal, para ele ter essa segurança, para não ficar preocupado em ser substituído. Essa tranquilidade eu passei para ele. Agora, a sequência de minutos, isso é uma coisa recíproca, né? Você dá essa sequência de minutos quando você tem o jogador te dando todo o respaldo, né? Não que ele não esteja dando o respaldo, mas eu junto dele eu tenho o Savarino, que joga por ali, eu tenho o Savinho, eu tenho o Sacha, eu tenho o Vargas. Então são disputas que ocorrem, né? Eu tento ser o mais correto com todos possível, né? Mais coerente também. Às vezes a coerência é a minha necessidade, mas isso é muito raro. Ele jogou praticamente todas as partidas comigo, se não de titular, entrando durante elas, né? E hoje tem o scout, né? O scout, ele nada mais é do que um raio-x do jogo, né? Eu hoje mesmo, eu pego o scout, olho o tape, eu olho o que o jogador fez no jogo inteiro, faço comparativo com os outros para daí ter a minha escalação, né? Eu tento cuidar de todos homogeneamente, né? Não cuido individualmente, separado de um em detrimento ao outro, né? Cuido de todos iguais, e com o Hulk também é assim. Ô Cuca, boa noite. É o Nelson Rafael da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Cuca, eu gostaria que você comentasse a falta de evolução da equipe sobre o seu comando. Hoje, por exemplo, uma equipe que há pouco tempo atrás estava sobre o comando do Lucas Gonçalves, praticamente os mesmos jogadores, e teve uma regressão até daquele futebol apresentado no início do campeonato. Isso é uma opinião sua, né? Daí eu não tenho como comentar a sua opinião. Boa noite, Cuca. Vinícius Silveira, da Rádio 98. Seguinte, eu queria que você comentasse essa escolha pelos jogadores. Qual foi o critério da escolha desses jogadores que formataram esse time alternativo que você montou, né? Que você colocou em campo. E também a utilização do Hulk como um jogador mais de centro. O Hulk que preferencialmente quer jogar pelo lado do campo, mas hoje ele foi mais centralizado. Eu queria que você comentasse essa formação e também essa opção pelo Hulk como jogador mais centralizado. Eu acabei de responder na pergunta anterior. Eu ontem, em conversa com o Hulk, dei para ele a opção do qual setor jogar. Ele preferiu jogar centralizado. Durante a partida ele saiu para a ponta direita também. Oi, Cuca, boa noite para você. Giovana Pires, do Jornal Tempo e da Rádio Super. Você sempre falou sobre a importância, né, de ter um time reserva, digamos assim, né, justamente por conta dessa temporada bastante carregada que o Atlético vai ter aí durante esse ano. Como é que você avalia esse time considerado reserva hoje na partida? Não dá para se avaliar numa partida, né? Porque jogo é jogo, treino é treino.
E quando você está sem ritmo de jogo, né? E muitos desses jogadores estavam sem ritmo de jogo e jogaram relativamente bem, entregaram, foram muito competitivos, isso é de se ressaltar também, conseguiram a vitória. O adversário jogou bem, também a gente tem que valorizar. Eu acho que o Campeonato Mineiro está em evolução em relação a outros anos, tem boas equipes, né? Se a gente falar que não serve de parâmetro, eu acho que não é verdade. Equipes bem montadas, Caldense, o Poços, o Atlético, a Tombense e outras equipes, são equipes bem montadas, difíceis de jogar, passam a linha da bola, equipes fisicamente muito fortes, então tem que se valorizar. O Atlético de 30 pontos, fez 24 pontos, né? Está com 80% praticamente de aproveitamento no campeonato. Tem a vantagem, que era o que se buscava a princípio, buscar ser o melhor para trazer as vantagens dos empates, e agora começa os mata-matas. Cuca, boa noite. Lima, Rádio Minas. Quando você for ver, talvez ainda hoje, a fala do Hulk para a TV depois do jogo, você vai sentir que foi um desabafo. Ele usou a palavra sendo muito sincero. Ele disse que um jogador que não joga 3 meses precisava de um tempo maior, por isso o futebol dele não está rendendo. E desde que a sua chegada citou, desde que o professor Cuca chegou, eu não tive nem sequer 3 jogos sequenciais para ter um ritmo de jogo e mostrar o futebol. Você disse que explicou para a gente anteriormente a situação dele. Mas não foi uma declaração insensata do jogador experiente, num momento complicado do Atlético, que precisa ter paz, na chegada de uma decisão terça-feira, ele ter falado externamente, ele poderia ter falado isso internamente para você, não? Nós conversamos ontem sobre esse tema, exatamente como você está falando, e o teor da conversa minha com ele vai ficar entre nós. Cuca, boa noite. Boa noite. Paulo Azevedo, TV Horizonte. Eu queria saber uma opinião sua. Nos últimos jogos, né, muito tem se falado dos comentaristas, televisão, rádio, enfim, da questão de excesso de bolas cruzadas na área. Mas hoje eu vi você chateado uma hora ali com o Dodô e pedindo para que ele tocasse mais. Deu para ver o sinal que você fez para ele. Vamos tocar essa bola, vamos girar. Uma hora que ele cruzou dentro da grande área. Eu queria sua opinião, se isso tem te incomodado também, esse excesso de bolas cruzadas do time, o Atlético cruzando aí 50, 60 bolas por jogo. Sim, é verdade, Paulo, porque se você tem jogadores com característica de finalização de lado de campo, centroavante que é finalizador, bom cabeceador, que disputa corpo a corpo, é diferente, mas nós não temos. Só que o que se conseguiu, principalmente no meio da semana lá na Venezuela, foi chegar ao fundo do campo. E nessa chegada do fundo do campo foram cruzadas muitas bolas e muitas delas a gente perdeu o gol. Como perdeu o gol com o Nacho, que era uma bola teoricamente que ele geralmente ele faz, como perdeu com o Vargas, que era também uma bola que geralmente ele faz. Esse foi o espaço que se encontrou na linha de 5 que o adversário tinha. Hoje não foi conseguido chegar à linha de fundo. O adversário com 2 zagueiros se portou bem, nós tivemos aí chances por dentro. Ali nós tivemos a entrada com o Marrone para fazer o gol na frente do goleiro, nós tivemos a entrada com o Hulk, que entrou na frente do goleiro. Não foi um jogo de muitas oportunidades como foi lá na Venezuela, né? Então, cada jogo é uma história, né? Lá nós poderíamos ter vencido a partida, acabou que não venceu. Hoje poderia não ter vencido e acabou que venceu. Breno Galante, do site Deus Me Livre. Ô Cuca, conforme você havia dito na última coletiva, você deu oportunidade hoje ao Alan Franco, mas a gente viu ele jogando numa posição mais recuada, como primeiro volante, diferente do que ele vinha apresentando na última temporada. Sua ideia é que ele seja utilizado nessa posição mesmo, ou foi apenas um teste para esse jogo? Não, o Alan está suspenso, o Tietchan eu preservei para terça-feira, e o volante, que nós temos volante, é ele, o Neto está com Covid. Então, por isso ele fez essa função, até para eu poder ter uma visão dele, né, no jogo. E acho que ele foi bem, correspondeu, né? Também tá sem ritmo de jogo, né? Mas mesmo ele sem ritmo de jogo, desenvolveu bem. Cuca, boa noite, Betinho do Portal Fala Galo. Queria te perguntar sobre... eu vi hoje, inclusive aproveitando um pouco do que falou o Breno,
da boa saída de bola que faz o Franco e sobre a utilização dele ali. Mas eu queria que você abordasse a questão seguinte: há alguns jogadores, como até o próprio Dodô, que tem uma inteligência tática para poder construir aquela coletividade ali para o passe, para dar opção. Em alguns momentos, no final da partida, Cuca, percebi que o Sacha, o Marrone e o próprio Savarino erraram muitos passes, até em alguns momentos por ter falta de opção. E aí eu queria o seu comentário a respeito disso. E para finalizar, eu queria também que você desse um recado para a torcida do Atlético, que está preocupada, querendo saber notícias da sua mãe. Obrigado, boa noite. O Sacha, quando ele entrou na figura do 9, depois eu puxei ele, que ele sabe fazer a ponta de lança. Então ficou o Dylan, o Alan Franco e o Sacha, né? Nós abrimos o Johan por um lado do campo, o Savarino na outra, com o Hulk centralizado. Nós puxamos 2 ou 3 contra-ataques ali que infelizmente erramos na decisão final, o passe, né? Senão teria saído desenhado a jogada para o gol. O Dodô também é um jogador que eu conto muito com ele. Na frente vão existir jogos em que eu vou jogar com o Dodô e o Arana, não tenha dúvida. Vão ter jogos cascudos aí pela frente, tanto em Libertadores quanto em Brasileiro, Copa do Brasil, e nós vamos utilizar eles também nesse formato. E obrigado por se preocupar, por perguntar de minha mãe. Eu te agradeço muito toda a torcida do Galo que me apoiou muito, né, de ontem para cá. A gente vive numa pressão muito grande no futebol. Às vezes as coisas não dão certo pra gente, mas a gente é ser humano igual, né? Então esse apoio que a torcida teve pra mim vale mais que qualquer coisa, vale mais que dinheiro, mais que tudo. Porque quem passa por momentos de dificuldade, com uma mãe pedindo pelo filho numa UTI e o filho está trabalhando, eles pra mim me encheram meu tanque. E eu vou deixar tudo que eu tenho por eles, pode ter certeza disso. Sempre vou lembrar o que fizeram por mim hoje. Ok, Cuca, obrigado aos jornalistas que participaram da entrevista.